Olá, industriais! Nesse nosso segundo vídeo desse mês, então eu queria mostrar um pouco como existem, né, assim, caminhos para o avanço em infraestrutura, dada essa enorme demanda que existe no setor mostrada no primeiro vídeo. Quer dizer, é muito evidente que se a gente quisesse, se o Brasil quisesse ser um país de fato avançado, gerar com boa capacidade competitiva para a indústria, a gente precisa avançar muito no segmento de infraestrutura e em diversas frentes. Não é verdade que o Brasil não tenha avançado. A gente tem avançado especialmente na regulamentação e na melhora do ambiente para investimentos privados. A dúvida é se isso é suficiente. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é assim, investimento público e privado, eles são substitutos ou complementares, né? Então, o primeiro gráfico que eu queria mostrar é esse de investimento em infraestrutura de transporte com participação privada, né, em milhões de dólares entre 2010 e 2020. Para alguns países selecionados, alguns países que a gente, digamos assim, compete, né? Países que têm um nível de renda muito próximo ao Brasil e que também têm um porte, né? Um tamanho físico próximo ao brasileiro, ao território brasileiro. Notemos como o Brasil foi o país que mais investiu com investimento privado em relação a Índia, China, Turquia, Rússia e México. Isso só foi possível por causa desse avanço na regulamentação, na criação de leis e normas que permitem a concessão, as concessões. Tá? Então a gente nota aqui para aeroportos, um evidente exemplo é o aeroporto de Florianópolis, né, que melhorou muito a qualidade por causa da concessão ao setor privado. Há também portos, em alguma medida, ferrovias, especialmente em rodovias, né? A gente tem um grande volume de investimentos em rodovias que são dessa parte em que o Estado deixa de investir, quer dizer, entrega para a iniciativa privada, deixa de ter esse encargo em manutenção das estradas, passa para o setor privado e poderia, com esse recurso, utilizá-lo com essa sobra de recursos, essa poupança de recursos, utilizar para outros investimentos em infraestrutura que são mais da participação do Estado. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo em que é um grande avanço institucional, mas a gente tem que também pensar um pouco mais à frente e nesse segundo gráfico mostra como essa parte de regulação estatal também criou um mercado de oferta de ativos de infraestrutura que foram muito bem recebidos pelos investidores, o que levaram a um grande avanço das debêntures para a infraestrutura, um crescimento muito significativo, especialmente a partir de 2016, e isso está mostrado no gráfico da esquerda, né? O número de debêntures de infraestrutura que cresceu enormemente em milhões de dólares, chegando a 33 bilhões em 2019. Quando a gente olha o gráfico da direita, a gente nota que a maior parte dessas debêntures foram para infraestruturas em energia, sendo ainda muito limitado no caso de transportes, que é o ponto principal aqui da campanha. Agora, quando a gente olha o gráfico de evolução do investimento em infraestrutura como proporção do PIB, esse gráfico é muito interessante, porque a gente vê que vem caindo como proporção do PIB o investimento em infraestrutura. Agora notem que o investimento do setor privado, que é aquele determinado pelas concessões, etc., ele vem crescendo nesse período. Vem crescendo em termos absolutos, como eu mostrei antes, mas também em termos relativos. No início da série, a gente tinha 44% da participação em 2010 do setor privado. Hoje são 65%. O grande problema é que, em termos absolutos, tem caído muito o investimento público. Caído demais, num nível em que torna praticamente impossível a gente avançar nos termos, né, que se gostaria ou que empurraria o nível de crescimento da produtividade para algo próximo ao daqueles países que avançaram mais rápido. Para ser bastante claro, o nível de investimentos sobre o PIB que o Brasil deveria ter
para chegar ao próximo ao nível de competitividade de países avançados, seria de em torno de 4,5% a 5% do PIB em 10 anos. A gente está hoje em algo próximo a 1,8%, 1,9%, no máximo 2% ao ano. A gente está muito longe. Bom, isso significa que o setor público tem um trabalho enorme a fazer. Olhando mais agora para as demandas de investimento em infraestrutura de Santa Catarina, vejam como, para o modal rodoviário, que é o principal modal de demanda de investimento em Santa Catarina, e é claro, pega a BR-101, vejam como o valor necessário e a origem dos recursos necessários são maiormente do setor público. Tá? No setor rodoviário, então, a gente nota 4 bilhões de demanda, tá? 4 bilhões, isso vai de 2021 até 2024, 4 bilhões de demanda, sendo que 60% desse recurso vem do setor público, ou deveria vir do setor público. Tá? Então, falta muito a ser feito ainda pelo setor público para que a gente possa, de fato, avançar. A infraestrutura, dado que a maior parte da infraestrutura, de fato, ela é normalmente realizada pelo setor público. O que normalmente o setor privado faz é a superestrutura, é aquilo que vem em cima. E, eventualmente, com algumas alças que possam ser feitas, ou as sinalizações, as bancas de pedágio, etc. Essa é mais uma parte, e a manutenção da estrada, os investimentos para segurança da rodovia, esses são todos muito mais do setor privado. Mas a colocação da estrada, a infraestrutura, em geral, o setor público tem um papel muito maior. Então a gente precisa avançar muito aí ainda. Aqui a gente mostra um gráfico que indica a qualidade da evolução da quantidade de projetos de infraestrutura no estado de Santa Catarina por status, quer dizer, a maior parte deles está ou com andamento comprometido ou com prazo expirado, quer dizer, é um atraso enorme. Isso é explicado não apenas pela falta de recursos, mas especialmente por isso, como mostra esse gráfico, quer dizer, 40%, 39% é por falta de recurso financeiro, apenas 22% por dificuldades de desapropriação e 14% por estudos e projetos, quer dizer, existe um imbróglio ainda a ser superado, mas a maior parte é falta de recursos mesmo. E aí vem essa pergunta. Considerando um Estado com 90% praticamente de relação dívida-PIB, o Estado brasileiro, 20% de dívida de curtíssimo prazo e 2,5% de déficit primário do PIB projetado para esse ano, a gente deveria esquecer o ideal de investimento em infraestrutura que permitiria uma elevação da produtividade e da competitividade brasileira? Essa é uma pergunta que precisa ser feita e necessita de um aprofundamento nas fontes de recursos possíveis e um debate na sociedade mais profundo para que a gente possa, de fato, decidir para que caminho nós vamos seguir, sendo que existe uma necessidade evidente de avanço em infraestrutura. Então eu coloquei aqui um conjunto de segmentos possíveis de fontes de recursos para o setor público e que eventualmente a gente pode discutir mais se for da vontade dos senhores, né? A gente tem aqui reservas internacionais, o Brasil tem hoje 350 bilhões de dólares em reservas internacionais que poderiam ser utilizados, quer dizer, existe essa possibilidade de utilizar reservas internacionais para financiar a infraestrutura, não está regulamentado, não está na lei, mas a lei também pode ser modificada. Isso é um tópico que merece a atenção, dado o tamanho do problema que é o da infraestrutura no Brasil. O segundo ponto é a emissão de dívida pública, que é um formato tradicionalmente utilizado para isso. O uso de recursos de fundos públicos, o Brasil tem mais de R$1 trilhão disponíveis em fundos que estão no Caixa Único do Tesouro, voltados para atividades específicas e que podem vir a ser utilizados para infraestrutura, dependendo de decisão governamental e de, é claro, aprovação no Congresso Nacional. O financiamento monetário via impressão de moeda, que é um tema que está sendo discutido mais recentemente
por economistas muito bem conceituados, tais como, por exemplo, o criador do Plano Real, né, o economista André Lara Rezende, que é um grande defensor desse formato, tem sido realizado em diversos países do mundo e talvez mereça também algum debate aqui no Brasil. O último deles é um aumento de impostos, que, como todo mundo sabe, talvez seja a pior alternativa à nossa disposição, né? Os impostos devem piorar ainda mais a nossa capacidade competitiva. Então, para esse segundo vídeo é isso. Eu acabo dando essa mensagem de que, sim, existe um avanço bastante significativo no setor, especialmente voltado a concessões privadas. Isso é uma vantagem competitiva da burocracia brasileira em relação a outros países competitivos que a gente compete. No entanto, ainda falta muito a ser feito para a gente se tornar um país competitivo, e isso passa por uma definição de fontes de financiamento do setor público.